Olá, eu sou o José Antônio Conte. Este é o Assembleia Entrevista que estamos começando agora aqui no seu canal legislativo. Hoje com o Procurador do Trabalho, Rogério Uzum Fleischmann, para nos falar sobre questões importantes, como, por exemplo, a representação de metalúrgicos nas grandes empresas gaúchas. São muitas as empresas dos polos metal-mecânicos, né? O que há sobre, como é que representação devem ter os sindicatos das entidades metalúrgicas? Veja, existe um artigo da Constituição, artigo 11 especificamente, que digamos que é um daqueles artigos que não pegou ainda, né? Que é um artigo que prevê a representação de trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados, né? E a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, que é a qual eu faço parte, integra e é uma das coordenadorias do MPT, está lançando um programa nacionalmente. Esse programa vai ser lançado agora em junho, justamente para tornar efetivo esse artigo da Constituição, né? E o que aconteceu? Os metalúrgicos, este ano, um dos itens de reivindicação deles, que já foi apresentado para a patronal, é justamente a representação nas empresas, né? Então, eles ficaram sabendo do programa, nos procuraram e solicitaram que a gente fizesse uma audiência pública para tratar desse assunto junto com as empresas. E foi feito isso recentemente lá no Ministério Público do Trabalho, justamente para a gente apresentar o programa e explicar, digamos assim, as vantagens, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas deste programa. Muito bem. Qual deve ser a representação dos trabalhadores nas reuniões e assembleias? Nas reuniões e assembleias dentro do sindicato? Dentro do sindicato. O Brasil, infelizmente, ainda está, o sindicalismo no Brasil, infelizmente, ainda está muito ligado ao Estado, né? Nós temos um sindicalismo sustentado por tributo, né? O imposto sindical, chamado imposto sindical. Nós temos um sindicalismo atrelado pelo princípio da unicidade, atrelado a um sistema em que não se pode ter mais do que um sindicato representando a categoria, e isso gera na verdade, um monopólio da representação que dificulta a participação dos trabalhadores, porque o sindicato se acomoda, não procura os trabalhadores e os trabalhadores, não se sentindo legitimamente representados por aquele sindicato, também não vão procurar. Do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho e da Coordenadoria de Promoção da Liberdade Sindical, há todo o interesse de que isso modifique-se, né? De que, de fato, os trabalhadores passem a comparecer em assembleias de sindicato, a votar, né, enfim, decidir as questões que são do seu interesse relativos ao seu trabalho, enfim, né? E como é que o Ministério Público do Trabalho está tratando dessa questão? As audiências públicas, o que significam? Audiência pública é um termo genérico que se usa para uma audiência que se chama um grupo significativo de pessoas para discutir temas de interesse, né? No caso dessa audiência pública que foi feita com os metalúrgicos, foram chamados tanto os sindicatos da base dos metalúrgicos da CUT no estado do Rio Grande do Sul, porque a CUT é que está encampando a campanha da representação por empresa, e também foram chamados sindicatos patronais, que negociam com esses sindicatos metalúrgicos. E os metalúrgicos do Rio Grande do Sul trouxeram para essa audiência os metalúrgicos de São Paulo, do ABC Paulista, e houve nessa audiência pública uma manifestação deles muito interessante, porque eles mostraram que desde o início da década de 80, nas famosas greves históricas lideradas pelo Lula, né, a partir dali houve a implantação das comissões de fábrica no ABC Paulista, né? O que inicialmente se achava que seria algo provisório, temporário, que não fosse render um tempo maior, aconteceu que elas estão formatadas até hoje dentro das fábricas, e os metalúrgicos também trouxeram um representante das empresas, e foi muito interessante a fala dele. Ele agora está aposentado, mas até o início do ano era o negociador da Mercedes-Benz, em São Paulo. Ele trouxe a experiência deles e disse claramente que, se hoje em dia os sindicatos dos trabalhadores quisessem acabar com as comissões de fábrica, a Mercedes-Benz não gostaria, se oporia a isso, porque isso traz um ganho tanto para os trabalhadores, que se veem representados dentro da fábrica, né, que é o que justamente interessa ao Ministério Público do Trabalho, que exista um trabalhador dentro da fábrica
prestando atenção no que está acontecendo em termos de assédio moral, de não utilização de EPI e vários outros fatores. Quer dizer, pelo menos um trabalhador. Pelo menos um trabalhador. Como esse artigo da Constituição não está regulamentado, então isso está em aberto, vamos dizer assim. Né? A Constituição só diz assim, haverá uma representação de trabalhador em empresas com mais de 200 empregados. Quer dizer, uma empresa de 200. 400 seria normal, 2 seria indicado. Do nosso ponto de vista, sim. Mas isso, repito, é uma construção que se vai fazer agora a partir da implantação do programa. E assim por diante, 613. 613 né? e tal. E é uma representação que ela não está, digamos, ligada ao sindicato. Né? É uma representação que ela deve ser escolhida pelos trabalhadores justamente para que ele que faça uma representação com mais qualidade. Né? Qualidade porque está dentro da fábrica e pode... Estamos falando do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico. Mas isso vale para todos. Vale para todos. O artigo da Constituição vale para todos. O programa do Ministério Público do Trabalho inicialmente vai abranger só construção civil e setor supermercadista. Tá? Na verdade, os metalúrgicos no Rio Grande do Sul, essa audiência pública que foi feita, aconteceu porque houve uma coincidência na pauta de reivindicação deles com a proposta do Ministério Público do Trabalho. Mas, inicialmente, o programa que vai ser lançado em Brasília agora em junho, ele vai abranger inicialmente construção civil e supermercados. Muito bem, mas de qualquer maneira a indústria da alimentação, que é uma indústria forte, indústria de malha, setor coureiro calçadista, todos eles terão que cumprir isso, né? Terão que cumprir, com certeza. É uma previsão da Constituição que não delimita, né? Quais são os setores que devem ser atingidos, então, do nosso ponto de vista, todos devem ser abarcados. Existe uma questão importante aí nesse assunto, que como é que eu vou dizer? A vantagem que tem essa inserção para as próprias empresas, né? Isso, do nosso ponto de vista, é inevitável que essa representação vá acontecer. Eu estava, por exemplo, semana passada, no mínimo 4 reportagens do jornal Zero Hora tiveram como objeto justamente o tema inovação. E, lendo o conteúdo da matéria, o que dizem os consultores de RH, os empresários bem-sucedidos? Dizem que o primeiro item de inserção do trabalhador com motivação dentro da empresa é justamente a abertura de um espaço democrático para que o trabalhador possa manifestar a sua vontade, manifestar as situações de contrariedade para que a empresa tenha um melhor desempenho. Né? Então, quando se diz assim, o trabalhador é o nosso colaborador, ele é colaborador para o bem e para o mal. Né? Ele é colaborador para vestir a camiseta na hora de suar, né, de dar o seu ganho para o empresário, mas é também colaborador na hora de dizer, olha, não estou contente com isso, quero aquilo, para que ele se sinta de verdade motivado e inserido no processo produtivo. E esse necessariamente não seria um representante sindical? Se fala aqui, né, se fala aqui do trabalhador motivado, todos os trabalhadores, né, que estão inseridos no processo produtivo. Mas a ideia da inserção do representante é justamente, eu faço esse link porque está claro que é necessário ter uma representação dentro da empresa para qualificar o debate com o patronal. Né? Mas representante sindical ou simplesmente um líder dentro da... Um líder. Um líder. De sindicato ou não? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os metalúrgicos, na sua negociação, um dos itens que eles postulam é o delegado sindical, né? Ou seja, é um representante do sindicato dentro da empresa. Dentro de todas as empresas? Dentro de todas as empresas. Agora, eu não vou saber precisar se é só nas que têm mais de 200 ou não, mas me parece que não, que é inclusive em outras empresas. A proposta do Ministério Público do Trabalho é outra, né? É desvinculada da representação sindical. É um trabalhador que está dentro da empresa, não tem vinculação com o sindicato e que vai representar os trabalhadores ali. Não ter vinculação com o sindicato não significa estar totalmente alienado da prática sindical, etc. Né? Obviamente que vai haver uma relação com o sindicato, inclusive porque o sindicato é o que tem um monopólio de firmar acordo coletivo e convenção coletiva e muitas vezes o trabalhador que está inserido na empresa, né, os trabalhadores da empresa vão procurar o sindicato para dizer, olha, a nossa reivindicação é essa, nós aqui, os representantes da empresa, temos um posicionamento, o patronato aceitou e a gente quer
firmar um acordo, uma convenção coletiva a respeito desse tema. Então, muitas vezes vai haver uma interface entre o representante e o sindicato. Mas a proposta do Ministério Público é uma representação inicialmente independente do sindicato. E esse representante, ele teria alguma imunidade, alguma coisa assim? Não? Nós interpretamos que a Convenção 135 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, dá essa garantia, né? Ele fala que qualquer representação, sindical ou não, dentro da empresa, ela deve ser garantida contra eventuais ataques, né, e repressões, etc., para que possa desempenhar com tranquilidade o seu trabalho. Então, do nosso ponto de vista, sim, ele vai ter essa garantia e acredito que não seja necessário nem haver uma imunidade. Uma imunidade assim formal, né? Porque afinal estamos no Estado Democrático de Direito e as empresas vão saber lidar com essa situação na normalidade democrática, ouvindo, obviamente sem excesso, né? A gente não está falando aqui em quebrar máquina ou coisa do tipo, a gente está falando de um patamar de discussão sério e parece interessante ver que na Mercedes-Benz, por exemplo, os metalúrgicos do ABC nos mostraram em slides, existe uma, por exemplo, dentro da Mercedes-Benz existe uma sala equipada com fax, com todo o equipamento necessário, só para a comissão de fábrica trabalhar, né? Então, a gente está falando de uma empresa de ponta que visa lucro, que está totalmente integrada no sistema capitalista e que valoriza a representação de fábrica, porque para ela foi muito mais interessante ter essa representação do que não ouvir o trabalhador, né, ficar numa situação de não escuto, faço o que quero, etc., etc., e depois sofrer as ações judiciais, né? Não, e chamam um por vez, né? Chamam um só, né? Claro, chamam um só, eles se reúnem entre si, discutem e tal, apresentam suas reivindicações. Agora, como garantir a representatividade desse, no caso, um líder, né, desse líder dos 200? Dos 200, né? A ideia é uma eleição, né, entre eles e tal. A gente inclusive está chamando os sindicatos para eles viabilizarem a eleição, né? A ideia é essa, os sindicatos irem para dentro das empresas, prepararem a eleição, marcarem data, enfim, chamarem inscrições de candidatos, etc., e haver uma eleição para que os trabalhadores de fato se sintam representados. Porque pode parecer também que nós teremos aí a figura do dedo duro, né? É aquele cara que vai levar para a direção da empresa outras coisas, depende, por isso tem que fazer uma boa escolha, né? Tem que fazer uma boa escolha, claro. Tem que ser o legítimo representante. Legítimo representante. E o papel dele é fundamental, né? Porque ele é difícil também, papel difícil, porque ele, ao mesmo tempo que ouve a reivindicação, ele não pode levar qualquer reivindicação ao empresário, né? Porque muitas vezes o trabalhador faz reivindicações que não é possível atender, né? Então, e não é possível legalmente falando. E ele não pode se constituir também, não leva e traz, né? Só um leva e traz que daqui a pouco ele não é mais ouvido, né? Não é mais ouvido, claro. Perde a credibilidade. Na verdade, como se diz, o exercício democrático, ele é difícil, né? Ele é um exercício que vai depender, vai ser apreendido no processo democrático, não há outro caminho, né? Então, esse momento agora de implantação desse processo todo, ele vai ser custoso, né? A gente sabe muito bem disso, ele vai demandar situações de enfrentamento, situações de falta de sensibilidade do empresariado, mas isso a gente acredita que com certeza, e já se tem a experiência da Mercedes-Benz e de várias empresas do ABC Paulista, é claro que em pouco tempo a situação vai se normalizar e a gente vai atingir um dos objetivos, que é pacificar os conflitos antes que eles cheguem na Justiça do Trabalho, né? Isso é um dado fundamental. Agora fez 70 anos a Justiça do Trabalho e o ex-ministro Almir Pazianotto perguntaram para ele por que a Justiça do Trabalho tinha tanta ação trabalhista. E ele disse que por culpa dos sindicatos. Ele disse, por culpa dos sindicatos que não negociam, que não trabalham as questões antes de que elas cheguem no judiciário. Eu diria que a culpa não é só do sindicato, a culpa é dos sindicatos, é do trabalhador, é do empresário, é do poder público, que não consegue viabilizar uma discussão feita fora do âmbito judicial.